Como experimentar o sobrenatural de Deus? É possível quebrar os paradigmas, as barreiras do natural e vivenciar o melhor de Deus em nós? São questões que vêm de encontro ao Conexão Bíblia de hoje. No dicionário, sobrenatural significa viver fora do comum, viver de maneira extraordinária. O Salmo 60, verso 12, diz que em Deus faremos proezas, em Deus quebramos paradigmas. Ora, quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Se queremos realmente quebrar os paradigmas, se queremos realmente viver o sobrenatural de Deus, o que é necessário fazer? Quais são as barreiras que têm impedido de vivermos o sobrenatural de Deus? Um dos grandes paradigmas que precisamos enfrentar é o medo. O medo é uma das grandes dificuldades do ser humano. Se lançar naquilo que está acima do seu natural. O medo tem a capacidade de ofuscar, de limitar e até mesmo de distorcer a nossa visão. Longe de produzir estagnação, aprisionamento, precisamos ser ousados o bastante a ponto de sairmos da nossa zona de conforto. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Há algo mais que pode estagnar o sobrenatural de Deus em nós? Com certeza. Outra barreira que tem gerado estagnação em nós quando se trata desse assunto é a falta de fé. Os sinais não seguirão aqueles que têm falta de fé, mas aqueles que creem. A fé nos leva a enxergar o sobrenatural, a enxergar o impossível. A fé vai além do que nossa mente pode entender, além daquilo que nossa mão pode realizar. Outra ação que nos mantém no natural é o fato de sermos apenas ouvintes da palavra. Em Atos 17:11, diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tesalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que foi ministrado era de fato assim. Quando somos meros ouvintes e não examinamos a palavra, estamos propensos a não ir muito longe, a viver apenas na superfície das nossas expectativas do viver sobrenatural de Deus. Listei 3 pontos que são barreiras que impedem de vivermos o sobrenatural de Deus: o medo, a falta de fé e o fato de sermos meros ouvintes. Mas há algumas questões que precisam ser respondidas. E dependendo das respostas que vão fazer a diferença nessa experiência com Deus. Como está o seu tempo de oração, de diálogo com Deus? Como está a sua leitura da Bíblia, seu devocional com o Eterno? Como têm sido as suas atitudes diante das circunstâncias? Você tem buscado viver as suas próprias experiências? Ou tem sido apenas espectador das experiências dos outros? Certa feita, os 12 discípulos estavam no barco, e enquanto Jesus andava sobre as águas, os discípulos tiveram medo, a ponto de acharem que era um fantasma. Mas veja a atitude de Pedro. Se és o Senhor mesmo, que me mande ir ao teu encontro. E Pedro andou sobre as águas. Apenas Pedro viveu o sobrenatural. Por mais que Pedro tenha olhado para as ondas e se afundado, por mais que Pedro tenha olhado para as circunstâncias, Jesus o estendeu as mãos e pode ter certeza que ele volta para o barco andando sobre as águas. Os demais foram apenas espectadores. Por mais que as tentações chegam,
Decida não ser mero espectador. Quantos dependem das experiências dos outros para viver o sobrenatural de Deus? Decida viver a sua própria experiência com o Eterno. Quando decidimos viver a nossa própria experiência, o sobrenatural de Deus acontece de maneira exponencial. O agir de Deus é diferenciado na vida daqueles que o procuram, em espírito e em verdade. Com certeza, nesta conexão, vamos juntos desconstruindo todas as muralhas, tudo aquilo que tentam nos afastar do sobrenatural com o Eterno. O que mais pode nos ajudar ou nos atrapalhar nesta expectativa de viver o sobrenatural de Deus? Não apenas por um breve momento, mas em todo o tempo. Contribua aí com seus comentários. O programa de hoje vai ficando por aqui. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, divulgue nas suas redes sociais, nos seus contatos, para que este canal possa ser bênção para outras pessoas. Fica na paz. Até o próximo programa.